Olá, agradeço aí pela tua conexão. Hoje nós vamos estar vendo o estudo número 10 do Coração Ardente Alimentando a Chama da Verdade no Célula Online. Ok? Vamos lá. Ultimamente eu tenho incomodado um pouco vocês com algumas questões complicadas sobre a questão da igreja, a questão da nossa vida cristã. Mas esse é o nosso compromisso com a verdade. Esse é o nosso compromisso com o corpo de Cristo. Porque nós só somos vitoriosos se estivermos sobre a verdade. E a verdade tem que começar pela minha própria vida, para depois se estender para a minha igreja local e atingir todo o corpo de Cristo na terra. Ok? Espero que isso esteja bem claro no seu coração. Dias difíceis são os últimos dias. É o tempo da igreja que está se acabando dentro do cronograma divino, não é o meu cronograma, é o dele. E neste contexto de dias difíceis, mais apurado tem que ser o meu posicionamento sobre a rocha da verdade que é Cristo. Então está chegando a hora de o joio com o trigo ali, que está um pouco misturado, e o joio e o trigo não necessariamente significa pessoas, mas situações dentro de mim. O joio que está dentro de mim tem que sair para que o trigo glorioso da vida de Cristo brote no meu coração. E aí o meu testemunho será diferente, com resultados diferentes. Então, a questão do joio e do trigo tem que começar por mim. Não adianta ficar olhando para as pessoas. Isso não é bem assim. Eu tenho que olhar para mim, me comparar com o padrão da palavra, o padrão do céu, o padrão de Deus, e alinhar o meu coração com Deus. E orar pelos meus irmãos. Porque aqui entra a compaixão, entra o compromisso, o zelo que nós temos uns pelos outros. Porque senão entra um espírito de crítica e isso não vai trazer bom resultado no nosso meio. É bom ter clareza sobre isso. Vou começar por um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, ali o versículos 14 e o começo do versículo 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se exclua da graça de Deus. Então veja bem, eu preciso da santificação na minha vida se eu quiser ver o Senhor. Olha aí a amarração que o autor do livro de Hebreus faz. E eu também tenho que me comprometer com o Espírito Santo para que o maior número de pessoas esteja debaixo da graça. Aí não é a crítica, é a compaixão, é a paciência, é a solidariedade, é o socorro, é o cuidado que nós que somos maduros espiritualmente temos que ter com os outros, que ainda estão em processo de crescimento. Você entendeu agora a amarração que nós estamos fazendo? Ok. A escolha mais importante da minha vida é escolher amar o Senhor acima de todas as coisas. Está lá, o grande mandamento. Ponto. Essa é uma escolha que eu faço. Porque qualquer outra escolha que deixar essa de lado ou para trás não vai funcionar. Porque o padrão do céu, o padrão de Deus para o adorador, aquele que adora em verdade e em espírito, é amar o Senhor em primeiro lugar. Está lá no grande mandamento e todos vocês já têm conhecimento sobre isso. Muito bem.
Nunca foi fácil amar a Deus. Já vai lá em Gênesis, olha para a história de Abel e Caim, você já percebe a dificuldade. O primeiro homicídio, por inveja, por raiva ou qualquer coisa do tipo, lá já no começo do livro de Gênesis. Agora imagine agora, nos nossos dias, depois de tanto pecado, de tanta coisa ruim acontecendo. Está muito mais complicado para a nossa geração. Mas já era difícil desde o início. Mas o que torna as coisas difíceis? O pecado. Quanto mais pecado, quanto maior a carga de pecado, e a gente vai acrescentando pecado sobre pecado, maior a opressão espiritual sobre a alma humana. Muito bem, alguns pontos interessantes para a sua reflexão. Não vou entrar no mérito, porque senão a gente estoura o nosso tempo. Eu posso me excluir da graça? Eu posso não querer ouvir o evangelho? Eu posso sair da igreja porque desisti, vou para outro lugar. Isso tem acontecido e a gente tem visto. Outra coisa, sem santidade. O que é santidade? Qual é a métrica? Qual é o padrão? A santidade é algo que tem que ter uma métrica particular. A Bíblia. Não é? O Espírito Santo trabalha sobre esse material. Não pode ser uma teologia qualquer. Aquilo que não vem da palavra, a gente tem que colocar de lado. Ok? Ninguém verá o Senhor. Do que se trata? É outro ponto que a gente chama atenção. Ver o Senhor tem a ver com o arrebatamento da igreja, porque esse versículo é dirigido à igreja. Ver o Senhor é a sua vinda para a igreja. Mas aqueles que ficarem para trás terão uma segunda chance, lá na tribulação. Ver o Senhor na sua segunda vinda visível, no final da tribulação. Mas a questão da igreja se fecha, a plenitude, ela se completa no arrebatamento. Não é na tribulação. A gente já tem discutido isso no estudo do livro do Apocalipse. O que é retroceder na fé? Aí a questão que eu coloco é, nasceu de novo ou não? Essa é uma pergunta básica, primordial. Nasceu de novo ou parece que? Eu não sei. Aí fica para você meditar sobre isso, porque uma coisa é certa, aquilo que é nascido de Deus apresenta frutos. Nascido de Deus para não produzir fruto, tem alguma coisa aí mal resolvida, que a gente precisa meditar. Ok? Porque é a questão do testemunho. O testemunho fala da natureza do meu coração, da minha referência interna. Isso é muito importante. Qual a relação entre o novo nascimento e a nossa maturidade espiritual? É outra coisa. O novo nascimento é apenas a entrada no reino. Mas e a maturidade? É você crescer nas coisas do reino. É outro processo. Ok? É como se você começasse uma casa e concluísse a construção da casa. Não é só começar, lançar o fundamento e parar no fundamento. Fundamento não é casa. A casa tem que ser concluída. Quem deve cuidar para que pessoas não se excluam da graça? A igreja. Eu, você. Esse cuidado é o nosso compromisso com o corpo de Cristo. Eu tenho que fazer de tudo para que o meu irmão se arrependa e volte para o caminho da santidade, da comunhão, da intimidade com Deus. Eu estou envolvido nesse processo pela minha cooperação com o Espírito Santo, edificando uma igreja para Cristo. Isso fala da minha responsabilidade. Eu não posso ser omisso, vendo o meu irmão indo por um caminho ruim e simplesmente lavar as mãos como Pilatos. Isso não é problema meu. É sim, porque aquela vida é preciosa para Deus e eu tenho o compromisso de zelar pela salvação dela.
até que ela apresente os frutos. É uma batalha e eu não posso desanimar. Só essas questões iniciais para você meditar. Os pontos importantes que nós vamos trazer aqui rapidamente. Primeiro, como que eu vou ouvir o evangelho se não tem quem pregue? Esse é o padrão normal da grande comissão, da missão e da responsabilidade da igreja. Alguém tem que pregar, porque as pessoas precisam ouvir. E eu prego com a minha vida, com o meu testemunho e com a minha boca. E com as informações que eu tenho a respeito da palavra de Deus. Ok? Mas alguém tem que falar, alguém tem que tocar a trombeta, alguém tem que sinalizar as coisas de Deus para uma geração que está nas trevas. E esse alguém sou eu. Muito bem. Outro ponto importante. A graça, que é uma coisa poderosa, ela não favorece o isentão. É uma expressão muito comum hoje no nosso meio, não é? Isentão, né? O que é um isentão? É aquele cara que escorrega, não quer conflito, quer se dar bem com todo mundo e assim ele vai levando a vida dele. Isso não funciona com Deus, porque Deus é a verdade e a verdade confronta a mentira, o engano. A verdade, a luz, confronta as trevas. Não tem outra maneira de ser. Então eu, querendo servir a Deus com um comportamento tímido, porque na verdade isso aqui é uma timidez, é uma estratégia de sobrevivência no mundo, não vai funcionar. Eu tenho que me posicionar e manter a minha posição. O interessante é que o isentão, ele não quer criar conflito com ninguém, mas ele dá cobertura para os seus desejos carnais. Não é uma grande contradição? Quer dizer, eu cubro o erro do outro, mas também eu cubro os meus, né? E assim a gente vai se dando bem na vida. Não é assim que funciona, porque água e óleo não se misturam. Mas o padrão de relacionamento que Deus está procurando na minha vida é o padrão da aliança, é casamento, compromisso. E a minha agenda não é uma agenda egoísta, os meus interesses, as minhas necessidades, Deus me socorrer numa hora complicada. Não, em primeiro lugar, a minha agenda é uma agenda de amor. Eu amo o Senhor e as suas coisas, e eu luto pelas coisas de Deus. É uma escolha que eu faço, ok? Outro ponto interessante, não receber a graça de Deus em vão. A gente falou bastante sobre isso no estudo da semana passada. Essa contradição entre uma confissão evangélica e um testemunho mundano, isso não funciona. Isso é uma contradição do coração e é como uma casa construída sobre areia. Quando vier a provação, essa casa vai cair. Não se sustenta, porque não tem consistência. A minha referência interna está dividida e a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não se mantém de pé. E Deus vai provar a nossa fé. Você está dizendo que é cristão? Ótimo, então eu vou provar se você é cristão ou não. E as situações que vêm de encontro da nossa vida é para provar a consistência da nossa fé, a profundidade, a intensidade, a sinceridade da nossa fé. E tem um versículo lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, que diz: aquele que diz, eu conheço a Deus, a boca dele está falando isso, mas não obedece aos seus mandamentos, o coração está seguindo outro rumo, é mentiroso e a verdade não está nele. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João que deixou registrado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. A graça, ela é transformadora, ela muda o meu coração.
Não tem outro jeito. Você buscou a face de Deus, você buscou intimidade, comunhão com Deus, Ele vai mudar a tua vida. É assim que funciona e não tem outro jeito. Não tem outra solução, outra alternativa. Mas a graça só começa a operar e funcionar na minha vida quando eu, quebrantado, rendido, entregue nas mãos de Deus, aí o milagre, o toque, a virtude, o poder de Deus muda meu coração e muda as circunstâncias à minha volta. Isso é milagre, é sobrenatural. E essa pessoa, na condição de temente a Deus, ele se torna uma arma poderosa na terra para a glória do Senhor e para estabelecer a edificação da igreja. E um coração valente não é daquele que recua, daquele que retrocede. Muito pelo contrário, ele mantém a posição. Faça sol, faça chuva, venha a provação, eu mantenho a minha posição, a minha fé. E em tempos difíceis, é disso que nós precisamos para sustentar a obra da igreja na terra. Os isentões vão acabar saindo pelas beiradas, porque ele não quer conflito, ele não quer se expor perante o mundo, perante a sociedade. Ele não quer confrontar as contradições e o politicamente correto e toda essa situação. Ele vai escorregando, quando vê, já saiu. Deus está precisando de pessoas valentes, sanções na fé, para concluir aquilo que ele designou para a igreja, que é a grande comissão. Agora veja bem a estratégia do diabo. Primeiro, o mundanismo entra na minha vida e quebra a minha fé. Isso no mundo ocidental é visível, é claramente visível. Quebrando a minha fé, o que acontece? Eu fico exposto, eu saio do foco e aí vem a perseguição e a destruição. É uma estratégia que o diabo usa frequentemente para quebrar e destruir a obra da igreja. E a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Por quê? Porque assim eu quebro a questão da grande comissão. Perceba uma coisa, o diabo odeia duas coisas. Os judeus, porque o Messias veio de lá, e ele vai voltar, ok? E a igreja, que anuncia, que proclama as boas novas da salvação no Messias, que está voltando para arrebatar a igreja. O diabo quer o maior número de pessoas na tribulação para que elas sejam mortas, sejam condenadas. É esse o objetivo dele, porque ele já sabe para onde vai. Mas é aquele negócio, né? Eu não vou sozinho, vou levar o maior número de pessoas comigo. É uma estratégia suicida. Mas o obstinado, ele pensa assim. Nós precisamos manter na terra um testemunho fiel e verdadeiro, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, que se manteve na posição de uma obediência integral diante do Pai. E a gente aqui tem que perceber por onde que as coisas estão indo, para onde que elas estão indo. Nós estamos firmando o nosso compromisso na palavra ou estamos negociando com o mundo, com a carne, com as influências da evolução social, que se é que existe evolução, porque na verdade é o contrário, porque onde tem pecado não tem evolução, não tem progresso, não tem desenvolvimento, tem ruína. Então aqui a gente tem que se posicionar para não entrar na condição da igreja de Laodiceia, conforme está lá no capítulo 3 do Apocalipse, uma condição espiritual de vômito. Vomitar-te-ei da minha boca. É a mornidão que se traduz numa condição espiritual
muito pior do que o incrédulo. Sabe por quê? O incrédulo é aquele que é frio. O frio fala, eu não quero Deus, eu rejeito o evangelho, não quero saber de Bíblia. Esse ainda tem uma possibilidade, ele vai ser confrontado e ele pode se arrepender. Mas o morno, por ele ficar escorregando e misturando e levando a coisa assim, numa mistura complicada, ele acaba sendo cauterizado. A sensibilidade do seu coração se cauteriza e ele perde o arrebatamento e fica para trás. Aí lá na tribulação ele vai ter que redefinir as suas opções. Ok? Preste atenção nisso. Bom, para encerrar, antes de nós entrarmos para a nossa aplicação, prudentes ou insensatos? Qual é a nossa postura nessa geração onde nós estamos, nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando? A Bíblia é muito clara: vigiai e orai. Por causa da carne, por causa de tempos difíceis que estão se aproximando no horizonte, por causa das profecias que estão vindo. Então Jesus disse, vigiai, vigiai, busca uma vida de intimidade, busca uma conexão de intimidade, procure conhecer o Senhor enquanto é tempo, enquanto você tem oportunidade, porque numa hora de necessidade pode ser que você não vai ter essa opção. E essa questão do azeite, lá na questão das 10 virgens, a questão do azeite é uma construção que eu faço todo dia na minha vida, colocando a minha vida no altar de Deus, como está lá em Romanos 12:1. A minha vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Aí não falta óleo na minha vida, aí eu não vou perder o timing do arrebatamento, porque eu estou sensível, eu estou vigilante, eu estou atento com grande expectativa no coração, e eu estou ocupado na casa do Senhor, cumprindo a grande comissão. Olha aí a questão do servo fiel, que o Senhor espera encontrar por ocasião da sua vinda. E se você tem sede, venha e beba de graça. A fonte é Cristo, e eu tenho que correr atrás do Senhor para beber da fonte, a fonte da água viva, que fala da unção do Espírito Santo na minha vida. Ok? E aí eu deixo para sua meditação uma pergunta para você, para mim e para todos nós. Sede ou necessidade? Vou repetir. Sede ou necessidade? O que tem dirigido a minha vida cristã? Sede por Deus ou apenas sufoco? Senhor, me ajuda, porque eu estou numa situação difícil. Qual tem sido a minha prioridade? O que tem governado, dirigido a minha vida? Fica aí para a sua meditação. Agradeço a sua conexão, a sua fidelidade nos acompanhando num estudo longo como esse, e que Deus ilumine o teu coração, abençoe a tua vida, transforme a tua vida e te use poderosamente na terra. Eu vou ficar contente e Ele vai ficar mais ainda. Deus te abençoe.